35ª rodada tá rolando, já tivemos 3 jogos, sendo que 2 deles fundamentais nessa briga contra o rebaixamento. Um time perdeu, o outro venceu e venceu a segunda seguida e sai do Z4. Enquanto isso, nós estamos na 18ª posição de novo. E vemos aí a luta ficar cada vez mais difícil. Não é impossível, não está tão complicado assim pra gente sair desse Z4 nessa rodada, mas tem muito time em jogo aí, muita coisa pra rolar e eu vou falar com vocês agora nesse vídeo. Vem comigo! Fala aí, torcedores do Dragão e torcedores de todos os clubes, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader. Desculpem a ausência, fiquei um tempo aí sem trazer conteúdo pra vocês, mas agora voltando pra trazer conteúdo de qualidade pra vocês. E nesse vídeo falaremos sobre a briga contra o Z4, na qual a gente tá brigando, beleza? Vou falar um pouco sobre essas partidas, o que pode rolar e, claro, fazer uma simulação com vocês para ver como é que vai ficar essas partidas, os resultados, pontuação, pra gente ter uma base para saber se dá para fugir desse rebaixamento ou não. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal e marca o sininho para receber as notificações toda vez que sair conteúdo novo aqui no canal, beleza? Então, sem enrolação, bora falar desse Z4 enjoado, do qual a gente não consegue sair. Vamos nessa. Vem comigo então pra gente simular as rodadas restantes do Brasileirão. Começando com essa 35ª rodada, que já teve 3 jogos, como eu falei. Sendo que esses foram o Ceará perdendo para o Fluminense em casa por 1 a 0. O Cuiabá vencendo sua segunda partida seguida. Venceu o Botafogo fora de casa por incríveis 2 a 0. Sendo assim, o Cuiabá está fora da zona de rebaixamento com 37 pontos. E tivemos também São Paulo e Atlético Mineiro, 2 a 2. Um jogo que valeu ali para o meio da tabela, manteve os dois times na mesma posição. Apesar do Atlético Mineiro ter ganho uma posição, por conta do Atlético Paranaense ainda não ter jogado. Mas esses jogos não influenciam ali na parte de baixo da tabela. Então vamos falar um pouco sobre os jogos que realmente mexem com o Z4. Começando pelo jogo de amanhã entre o Atlético Goianiense, o meu Dragão, contra o Santos. Partida em que o Atlético não pode nem sonhar em perder. Então assim, o Atlético jogando em casa, ele vem de bons resultados. Venceu alguns jogos, inclusive o Fluminense de virada aqui no Ascioli. E venceu um jogo muito complicado, né? Que foi inclusive um jogo de 1 a 0 contra o Ceará, um jogo direto. Sendo assim, o Atlético deve vir com tudo, com toda a determinação para vencer o Santos. Nesse jogo eu vou simular o Atlético vencendo o Santos, pra gente ver como é que vai ficar. O Atlético venceria, e detalhe, eu vou simular sempre, como foi feito no vídeo passado, resultados mínimos. 1 a 1, 0 a 0, 1 a 0, 0 a 1, né, no caso de derrota. Beleza? Resultados mínimos, só pra gente saber sobre pontuação. Beleza? O Atlético Goianiense jogando contra o Santos. O mouse sumiu. Cadê? Aqui. O Atlético Goianiense jogando contra o Santos venceria por 1 a 0. Beleza? O outro jogo é entre Juventude e Coritiba. O Juventude já está rebaixado, porém contratou um técnico novo para a temporada 2023 para tentar voltar para a Série A no ano seguinte, que é o Celso Roth. Além disso, o Juventude já não tem mais nada a perder e jogando em casa, muito provavelmente vai tentar fazer alguma coisa, né? Tentar ter algum resultado melhor nessa temporada. Sendo que o Juventude é o time que menos venceu no ano na Série A. Ele venceu 7 míseras partidas em 2022, para vocês terem uma noção. Então assim, difícil acreditar numa vitória do Juventude. Vou simular uma vitória do Coritiba, que é o mais provável. Claro, respeitando o torcedor do Juventude, toda a sua história, sua tradição, beleza? Mas levando em consideração a temporada, vou simular uma vitória do Coritiba por 1 a 0. Se eu encontrar o mouse aqui, beleza. 1 a 0. 1 a 0. Beleza. O Avaí, que tá com 28 pontos e também tá bem arriscado ali, né, de ser rebaixado, enfrenta o Bragantino, que vem em péssima fase.
Os dois times devem, na minha opinião, eles devem empatar o jogo, beleza? Eu vou simular um empate, apesar de eu acreditar numa vitória do Bragantino, até por uma questão de elenco. E vamos lá, né? O Bragantino tem um time mais forte do que o Avaí, na teoria, mas os dois em péssima fase. Sendo assim, eu vou simular um empate, e um empate em 0-0 ainda, beleza? Mas eu acredito que se for ter algum empate... Aliás, já que eu tô falando, né, o que eu acho, então eu vou simular um empate com gols, um empate de 1-1, certo? Então vamos para o empate em 1-1. Sendo assim, com esses resultados, a tabela ficaria da seguinte maneira. O Atlético Goianiense permaneceria dentro da zona de rebaixamento com 36 pontos. O Coritiba estaria com 38, ultrapassaria o Cuiabá, que tem 37 e vem de 2 vitórias seguidas. O Ceará, por ter perdido a partida contra o Fluminense, já jogou nessa rodada, continuaria com 34 pontos e estaria abaixo do Atlético Goianiense, em 18º. O Avaí ficaria com 29 pontos, praticamente rebaixado, estando a 8 pontos do... Aliás, perdão, a 8 pontos... 8, não é? Olha a matemática, o tanto que tá complicado aqui. Mas seriam isso mesmo, 8 pontos. Estaria a 8 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Cuiabá, sendo que teríamos, né, na próxima rodada apenas 9 pontos em disputa. Ou seja, o Avaí precisa obrigatoriamente vencer a partida contra o Bragantino para tentar sonhar com uma chance de brigar ali na última rodada, né, contra o rebaixamento. Teria que vencer tudo, na realidade, para não correr, para ter a mínima chance de lutar, certo? E aí o Juventude já rebaixado com 21 pontos. Vamos para a próxima rodada, a 36ª rodada. Vamos começar aqui com o Avaí. O Avaí vai jogar fora de casa contra o Santos, que viria, certo, entre aspas, de derrota contra o Atlético Goianiense na rodada passada. Nesse caso, o Santos, jogando em casa, é um time complicado de ser batido. E eu acredito que nesse jogo o Avaí acabaria sacramentando o seu rebaixamento, porque eu acredito que haveria uma vitória do Santos. E nesse caso, o Avaí permaneceria com seus 29 pontos e dificilmente teria chances de escapar, sendo que nas próximas 2 rodadas teríamos apenas 6 pontos em disputa. Ele está a 8 do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Avaí precisa vencer o Bragantino e vai ter que fazer a vida para vencer o Santos fora de casa. Depois temos o Fortaleza recebendo o meu Dragão. Gente, o Fortaleza é um time complicadíssimo de ser batido no segundo turno. É um dos melhores times no segundo turno, é o segundo melhor, atrás do Inter, que é o melhor time do segundo turno. E se não me engano também é atrás do Palmeiras, mas isso eu tenho que ver depois, porque eu não sei se o Palmeiras já chegou a ultrapassar ou algo assim. Mas o Fortaleza é pelo menos um dos 3 melhores times do segundo turno. E o Dragão vai jogar fora de casa, sendo que ele tem péssimos resultados jogando fora do Ascioli. Eu tenho dificuldade em acreditar numa vitória do Atlético, mesmo sendo torcedor. Porém, nessa situação aqui, eu vou simular no mínimo um empate entre as equipes, beleza? Sendo que esse empate não ajuda em nada o Dragão, mas eu acho que é o máximo que o Dragão consegue, e isso sendo bastante positivo, porque o Fortaleza é um clube complicado de ser vencido nesse segundo turno. Então vou simular aqui um empate em 1-1. Aliás, empate em 1-1, certo? Depois temos o Cuiabá recebendo o Palmeiras, que não perdeu nenhum jogo fora de casa no Brasileirão. Sendo assim, o Cuiabá dificilmente venceria, mesmo vindo de 2 vitórias nas últimas 2 rodadas. Então, nesse caso, o Cuiabá teria uma derrota para o Palmeiras. Pelo menos é o que eu acredito. Respeitando todas as torcidas, respeitando todas as tradições desses clubes, beleza? São apenas simulações, tá? E o outro jogo que também é válido para isso, aliás, os outros 2 jogos seriam o Corinthians jogando contra o Ceará. E o Ceará tá a 9 jogos sem saber o que é uma vitória. Nesse caso, o Ceará, se não tá vencendo nem dentro de casa, muito pouco provável que vença o Corinthians fora. Lembrando que o Corinthians está disputando posição com o Fluminense. Assim, está um pau a pau ali na tabela.
Então, na minha opinião, assim, com todo respeito à torcida do Ceará, com todo respeito à tradição do clube, o Ceará acabaria perdendo para o Corinthians. Então, colocaremos aqui uma derrota para o Corinthians. Aliás, coloquei uma vitória. Aqui, ó, pronto. Uma derrota do Ceará para o Corinthians. E o último jogo seria entre o Coritiba e o Flamengo. O Flamengo, no Brasileirão, só vai disputar a posição. A ideia é que ele tente pelo menos ficar em segundo colocado pela premiação. Mas já conquistou Copa do Brasil, Libertadores, vai jogar o Mundial. O Flamengo tá com a cabeça em outras coisas. Porém, é um time fortíssimo. É um dos melhores times do Brasil, vamos combinar. Então, acreditar que o Flamengo perderia para o Coritiba nessa situação é complicado. Porém, o Coritiba é um time arisco de ser batido lá dentro do Couto Pereira. Mesmo assim, mesmo com todo respeito ao Coritiba, jogando contra o Flamengo, eu tenho que simular uma vitória do Flamengo. Então, o Coritiba seria derrotado pelo Flamengo. Dessa forma, a tabela ficaria assim, ó. O Coritiba permaneceria com seus 38 pontos. O Cuiabá, por ter perdido nessa rodada, manteria os seus 37. O Atlético Goianiense empatando com o Fortaleza, pelo menos um empate. Lembrando que ele venceu na simulação o Santos na partida que vai rolar hoje. Nessa situação, ele ainda ficaria dentro da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. O Cuiabá tem menos 10 e o Atlético tem menos 16. Então ainda estaria dentro da zona de rebaixamento, mas empatado com o Cuiabá. O Ceará ficaria com 34 pontos, a 3 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, no caso o Cuiabá, e ainda com chances matemáticas de lutar aí pela sua permanência na Série A. Já o Avaí, com 29 pontos, já estaria matematicamente rebaixado. Beleza? Próxima e penúltima rodada. Agora vocês vão ver que o Ceará vai ter uma excelente oportunidade de conseguir alguma coisa. Porque os dois últimos jogos do Ceará são contra os dois últimos clubes da tabela. O Avaí e o Juventude. Nessa 37ª rodada, o primeiro jogo que eu vou citar é o do Cuiabá contra o Atlético Mineiro. O Galo vem de empate contra o São Paulo nessa última rodada e a gente não simulou o outro jogo, né? Mas assim, o Galo não vem bem, ele oscila bastante. É um time que tem tido dificuldades até para vencer clubes mais fracos, como foi o caso do Juventude, por exemplo, que ele enfrentou em casa e não venceu com larga vantagem. Teve um jogo simples, vitória simples. E vem numa situação bastante oscilante, porém é muito complicado acreditar numa vitória do Cuiabá contra o Atlético Mineiro jogando lá em Minas Gerais. Só que o Cuiabá venceu o Botafogo também, jogando fora de casa. Então, vamos ser mais otimistas, vamos dizer assim. Vamos jogar um empate entre essas duas equipes, beleza? O Atlético Mineiro empataria com o Cuiabá, certo? O Avaí, né, como eu falei, o Ceará vai jogar os últimos dois jogos contra os dois últimos times da tabela. E o primeiro sendo o Avaí. Ele vai até Santa Catarina para enfrentar o Avaí lá na ressacada. E quase que eu falei rebaixada, desculpa, foi sem querer. Mas beleza. O Avaí já estaria rebaixado, né? E vem de vários resultados negativos. O Avaí não sabe o que é uma vitória há muito tempo. Sendo assim, uma vitória do Ceará seria mais do que provável. Porém, as duas equipes têm tido péssimos resultados e vêm em péssima fase. Nessa situação aqui, eu vou também palpitar um empate entre as equipes. Apesar de que eu acredito que vai ter um vencedor, tá? Mas, por não saber, não fazer ideia de quem conseguirá superar quem nesse jogo, eu vou palpitar um empate aqui, beleza? O Juventude já está rebaixado, o Atlético Goianiense recebe o Atlético Paranaense, que perdeu a Libertadores para o Flamengo. Então vem numa situação bem mais, digamos, mais ou menos. E a gente não simulou os outros jogos deles, né, nas rodadas anteriores. Então, isso depende muito da fase do Atlético Paranaense. É um time complicado de ser vencido.
seja dentro, fora de casa, é um dos times mais fortes do país. Sim, não à toa chegou na final da Libertadores. Mas com todo o respeito à tradição e aos torcedores do Furacão, eu sou torcedor do Dragão. E eu tenho que acreditar que o Dragão consegue vencer, nem que seja por uma vitória simples, o Atlético Paranaense dentro de casa. Mesmo o Atlético Goianiense às vezes dando umas mancadas nos jogos dentro do Ascioli. Mas eu vou acreditar nessa vitória. Eu vou simular essa vitória em cima do Atlético Paranaense. Então o Atlético Goianiense venceria o irmão paranaense. Beleza? E assim, me perdoe, gente, eu tenho direito a ter um pouquinho de clubismo, tá? Mas assim, eu tô tentando ser o máximo de imparcial, mas nesse ponto, nessa situação, na atual conjectura, dá um desconto pra mim, né? Aí, beleza, o último jogo dessa rodada seria o Coritiba contra o Corinthians. Mesma situação lá contra o Flamengo. O Corinthians é um time complicado, um time muito forte, com um ataque muito eficiente. Aí o Yuri Alberto, o Roger Guedes, o Renato Augusto armando o time. E o Coritiba, jogando dentro de casa, é um time muito arisco. É um time que dá trabalho para os outros clubes que o enfrenta dentro do Couto Pereira. Mas nesse caso, eu também vou simular uma derrota do Coritiba. Eu não acredito que o Coritiba teria forças para bater o Corinthians nessa situação. O Corinthians vem de bons resultados, o Corinthians vem jogando uma boa fase, está na parte de cima da tabela. É meio complicado acreditar que o Corinthians conseguiria perder para o Coritiba, disputando uma vaga ali na Libertadores, né? Brigando por essa vaga. Então, eu vou simular uma derrota do Coritiba. Vocês, torcedores do Coxa, me perdoem se você discordar, como eu falei no vídeo anterior. Coloca aqui nos comentários, não tem problema. Inclusive, esse vídeo é para haver essa discussão, para vocês dizerem o que vocês acham dos resultados e tudo mais. Beleza? Mas eu vou simular uma derrota, ok? Então, vou colocar aqui uma derrota para o Corinthians. Sendo assim, nessa atual situação, o Atlético Goianiense iria a 40 pontos, porque ele venceu o Santos em casa e venceu o Atlético Paranaense em casa nas simulações e teria empatado com o Fortaleza. O Coritiba continuaria com seus 38 pontos, empatado com o Cuiabá, também com 38 pontos. E o Ceará estaria com 35 pontos, 3 atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, só que com 6 vitórias. Então, independente dele vencer o último jogo ou não, o Ceará também estaria rebaixado, porque mesmo chegando aos 38 pontos, ele estaria com apenas 7 vitórias, atrás de Cuiabá com 9 e Coritiba com 11. Então não conseguiria ultrapassar esses times e estaria rebaixado na penúltima rodada. E a última rodada seria o seguinte: o Atlético Goianiense visita o América Mineiro, que pode estar disputando vaga na Libertadores, agora que nós temos um G8. E é outro time muito difícil de ser batido fora de casa. O Atlético vai estar jogando literalmente a vida, porque ele ainda não está livre do rebaixamento. Se Cuiabá e Ceará vencerem os seus jogos, a chance deles saírem na verdade, eles vão sair, né? Se eles vencerem seus jogos. E aí jogaria o Atlético Goianiense para dentro da zona. Nessa situação aqui, eu vou simular uma derrota pra gente ver o que acontece. Uma derrota do Atlético Goianiense, ok? O América venceria o Atlético Goianiense com mais dor no coração que me dei, certo? Mas aí nós temos o seguinte: o Ceará enfrentando o Juventude. O Ceará estaria matematicamente rebaixado nessa situação, porque ele iria a 38 pontos, mesmo que vencesse o Avaí. Aliás, mesmo que vencesse o Juventude, e iria a 38 pontos, mas como eu falei, com menos vitórias. Então, estaria rebaixado. Vou supor uma vitória. Uma vitória em cima do Juventude. O Cuiabá e o Coritiba se enfrentam. Sabe o que significa isso? Significa que, se o Atlético conseguir as vitórias em casa e pelo menos um empate, o Atlético Goianiense está mantido na Série A. Por quê? Porque como esses dois times aqui, Cuiabá e Coxa, se enfrentariam, nessa circunstância, o Cuiabá vencendo passaria o Coritiba e empurraria ele para dentro da zona. O Coritiba vencendo se manteria fora da zona. E o empate manteria o Cuiabá dentro da zona. Então assim, nessa simulação,
qualquer time que vencer se salva. Seria um jogo mata-mata, né, na última rodada. Seria o tudo ou nada. E de fato será um tudo ou nada, muito provavelmente, ali na última rodada, independente das simulações que a gente fizer. Porque vai ser um Coxa contra o Dourado, né? E detalhe, o jogo vai ser na casa do Dourado. O Coxa, jogando fora de casa, não venceu ninguém nesse Brasileirão. Então pensa num jogo que vai ser, sim, vai ser o jogo da rodada. Beleza, vamos simplesmente entender assim, é o jogo da rodada, né? E nesse caso, eu não consigo simular um outro resultado que não seja uma vitória do Cuiabá. Por quê? Porque, como eu falei, o Coxa não venceu ninguém fora de casa. E o Cuiabá vem numa boa fase. Vem de 2 vitórias antes dessas simulações. Ele já vem de 2 vitórias. Então, vai saber como é que vai ser, né? Daqui pra frente. Simulando aqui, como simulamos, ainda terão alguns resultados negativos. Mas eu acredito que o Cuiabá conseguiria vencer o Coxa jogando lá na Arena Pantanal. E o Avaí já estaria rebaixado e estaria enfrentando o Flamengo, né? Sem chances de se salvar. E os outros jogos não fazem tanta diferença para a zona de rebaixamento. Então ficaria da seguinte maneira. Ficaria assim, ó. O Atlético Goianiense se salvaria com 40 pontos. O Cuiabá ultrapassaria o Atlético Goianiense por conta da vitória diante do Coxa. Rebaixariam o Coxa, o Vozão, o Avaí e o Juventude. Esses seriam os rebaixados. Essa seria a simulação para o meu Dragão se salvar. Claro que eu tô colocando o Atlético Goianiense vencendo o Santos amanhã. Aliás, hoje, né? No jogo de hoje. Vencendo também o Atlético Paranaense em casa e tendo pelo menos um empate. Eu simulei contra o Fortaleza, mas poderia também ser contra o Avaí. Não teria problema, ele conseguiria esse mesmo resultado. Já o Cuiabá precisaria vencer, né, o jogo contra o Coxa, que seria o jogo direto, e também precisaria empatar, né, um jogo das próximas rodadas. Ele precisa de uma vitória e um empate, sendo que essa vitória tem que ser em cima do Coxa. Claro que se ocorrerem outros resultados, isso pode mudar, mas eu tô falando de acordo com essa simulação. Se você discorda da simulação, se você tem outra opinião, pode ficar à vontade e deixa aqui nos comentários. E Atlético Goianiense, Dragão, pelo amor de Deus, vamos vencer o jogo de hoje contra o Santos. É vencer o jogo ou começar a arrumar as malas para ir para a Série B. Então é isso, galera. A 35ª rodada ainda rola nessa quarta-feira. Ainda vamos ter vários jogos além do Dragão enfrentando o Peixe. Eu venho para trazer um vídeo no pós-jogo entre Atlético Goianiense e Santos. E também trago um vídeo na quinta ou na sexta falando com vocês sobre todo o apanhado da rodada, a situação dos clubes e, claro, a situação ali, né, na briga contra o Z4. Se você torce para outro time que não está batalhando ali contra o rebaixamento e gostaria de um vídeo de uma análise ou falando sobre a situação do seu time no Brasileirão, deixa aqui nos comentários. Se tiver muito comentário ou muita curtida, eu posso trazer um conteúdo diferenciado para vocês. Tudo depende da sua opinião, da sua vontade. Você é inscrito, você que não é inscrito e está conhecendo o canal, considere se inscrever para acompanhar os lançamentos. Deixa seu curtir aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo no pós-jogo entre Santos e Atlético Goianiense. E eu venho para trazer mais conteúdos de qualidade para vocês, beleza? É isso, um abraço do torcedor atleticano.